A cada ano são consumidas até 6 milhões de toneladas de Cheetos ao redor do mundo. Esse salgadinho crocante, popular no mundo todo, é produzido pela empresa PepsiCo, através de sua divisão Frito-Lay. Para suprir a enorme demanda global, máquinas extrusoras operam 24 horas por dia, criando o formato de até 5.000 unidades de Cheetos por minuto, que é feito a partir de uma massa de milho expandida e fabricado em diferentes formatos e sabores. Mas você já se perguntou como esses salgadinhos são feitos nas fábricas? No vídeo de hoje, visitaremos algumas indústrias para descobrir como é produzido um dos snacks mais populares do mundo. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que clique no like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. A história do Cheetos começou em 1948, quando Charles Elmer Dulin, fundador da Frito Company, criou um salgadinho de milho crocante coberto com queijo. Ele se inspirou na tecnologia de extrusão de milho, que já era usada para produzir ração para animais. Dulin usou uma máquina de extrusão que aquecia e expandia a massa de milho sob alta pressão, formando pequenos pedaços crocantes. Ele modificou a receita, ajustando a farinha de milho e a umidade da mistura para criar uma textura mais leve e saborosa. Então decidiu fritar os pedaços e testar alguns sabores. Charles Dulin cobriu os salgadinhos com um tempero de queijo cheddar, criando o sabor icônico do Cheetos. O produto foi um sucesso imediato e pouco tempo depois começou a ser distribuído em todos os Estados Unidos. Em 1961, a Frito Company se fundiu com a A.W. Lay & Company, formando a Frito-Lay. Apenas 4 anos depois, ela foi adquirida pela PepsiCo, tornando o Cheetos um produto global. Hoje em dia, a empresa Frito-Lay possui mais de 120 sabores diferentes e produz cerca de 4 milhões de pacotes de Cheetos por dia, 18 toneladas a cada hora. Isso equivale a quase 1,5 bilhão de pacotes por ano. E para produzir essa enorme quantidade, são necessárias milhares de toneladas de farinha de milho. Todo o processo começa no campo, com a colheita do milho verde. Esse tipo de milho tem um alto teor de amido, o que é ideal para dar a textura necessária ao salgadinho durante o processo de extrusão. O milho é colhido quando os grãos estão completamente maduros e secos, com uma umidade abaixo dos 15%. Esse é o momento ideal porque os grãos atingem a máxima dureza e menor teor de umidade, o que os tornam adequados para moagem e extrusão. Esse processo é feito com colheitadeiras automotrizes equipadas com plataformas de milho, que possuem divisores de linha para direcionar as plantas. A máquina avança pelas fileiras do milharal, cortando a base das plantas, abaixo das espigas. As espigas são transportadas para um cilindro debulhador, onde ocorre a separação dos grãos do sabugo. Esse cilindro gira em alta velocidade e utiliza fricção e impacto para desprender os grãos. O sabugo e outros resíduos são descartados no campo. Após a debulha, os grãos passam por um sistema de peneiras e ventiladores que removem a palha e outros detritos e impurezas. Os grãos são descarregados em caminhões graneleiros por meio de um tubo de descarga. Quando estão cheios, os caminhões seguem para as plantas de processamento, onde serão moídos e preparados para a fabricação dos Cheetos. 2 tipos de milho moído são usados na fabricação dos Cheetos: o fubá de milho, que é um pó bem fino, e o grits, que é uma farinha de milho um pouco mais granulada. A textura da farinha é fundamental para garantir a expansão ideal da massa no momento da extrusão. Essa mistura é enviada para as fábricas da Frito-Lay espalhadas pelo mundo, que as armazena em grandes silos ou em sacas de até meia tonelada. A farinha de milho é o principal ingrediente para a produção dos salgadinhos. Dos silos, ela é transferida para a sala de produção através de tubulações de aço inox que operam através de sucção. A farinha é direcionada para os misturadores industriais, onde recebe uma quantidade controlada de água, além de sais e estabilizantes. Os ingredientes são misturados até formar uma massa homogênea e úmida, que será enviada para a extrusora. A quantidade de água
água é crucial no desenvolvimento do produto. Água em excesso deixará a massa pegajosa e pouca água a deixará muito quebradiça, dificultando a extrusão. A mistura homogênea é então transferida para a extrusora. Dentro da máquina, a massa é esquentada e comprimida. A extrusão acontece quando os cilindros rosqueados empurram a massa em direção ao molde. No final, ela vai passar pelos furos desses moldes especiais que darão o formato final do salgadinho. E é nesse momento que a massa que estava sob alta pressão e temperatura vai encontrar a saída e expandir rapidamente. Essa rápida expansão é o que torna o salgadinho leve, aerado e crocante. Uma lâmina rotativa vai cortando a massa em alta velocidade, definindo o tamanho final dos Cheetos. Ao sair da extrusora, os salgadinhos estão úmidos e macios. Eles são transportados por uma esteira contínua até um forno industrial de alta temperatura, onde serão assados. O ar quente circula no forno, garantindo um assamento uniforme em todos os lados do salgadinho. Esse processo dura apenas 5 segundos. O calor faz com que a umidade interna evapore rapidamente, o que causa uma expansão extra e torna os Cheetos ainda mais crocantes. Ao sair do forno, os salgadinhos estão quentes e frágeis e precisam passar por esteiras de resfriamento, onde sua temperatura é reduzida gradualmente. Neste ponto, os salgadinhos estão assados, dourados e crocantes, mas ainda não possuem o seu sabor característico. É o tempero especial que dá a eles o famoso gosto de queijo, além da cor e textura final. O tempero clássico de Cheetos sabor queijo é um blend seco, composto por queijo cheddar em pó desidratado, soro de leite, sal e aromatizantes, realçadores de sabor e corantes naturais ou artificiais. Esse pó é dosado automaticamente e aplicado por um sistema de bicos pulverizadores. O processo acontece em um tambor de saborização, que é uma espécie de cilindro inclinado que gira lentamente, garantindo que os salgadinhos sejam misturados sem quebrar. Para que o tempero grude nos salgadinhos, primeiro é aplicada uma fina camada de óleo vegetal ou um líquido adesivo, como uma solução de água e amido. Essa etapa também ocorre por meio de bicos pulverizadores, que borrifam o óleo de maneira uniforme enquanto os Cheetos giram no tambor. É esse o tempero secreto que deixa os dedos marcados com a cor laranja, conhecido como dedos de Cheetos. Depois de serem temperados, os Cheetos seguem para a linha de empacotamento automatizado, onde são pesados, ensacados e selados para distribuição. Eles saem do tambor de tempero e são transportados por esteiras vibratórias para evitar que se quebrem. Os Cheetos passam por um funil de alimentação, que distribui o produto para os sistemas de pesagem automática. A pesagem é feita por uma balança multicabeçote que possui várias células de carga. O sistema mede a quantidade exata de salgadinhos para cada embalagem, garantindo que os pacotes tenham o peso correto. A embalagem é feita com um filme plástico que é moldado em forma de cilindro. O sistema de selagem fecha a parte inferior, criando o fundo do pacote. Uma porção exata dos Cheetos é despejada dentro da embalagem e a parte superior é selada e cortada, separando cada pacote individualmente. Mas antes de selar o pacote, uma pequena quantidade de nitrogênio é injetada dentro da embalagem. Isso evita que o oxigênio cause oxidação do óleo, o que faria os salgadinhos ficarem rançosos, e também protege os Cheetos de serem quebrados no transporte. Sensores verificam se os pacotes estão corretamente selados e com o peso certo. Equipamentos de raio-x e detectores de metais identificam qualquer impureza ou objetos estranhos. Para garantir que os Cheetos tenham sempre o mesmo sabor, textura e segurança alimentar, a produção passa por diversas inspeções e testes de qualidade. Esses controles ocorrem em diferentes fases da fabricação, desde a chegada do milho até o empacotamento final.
E assim são fabricados bilhões de pacotes de Cheetos de diversos sabores todos os anos, que são produzidos e enviados para centros de distribuição e milhares de supermercados e lojas ao redor do mundo. E chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou deste episódio, peço que deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste vídeo. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.